bem, bom dia. Hoje, 19 de janeiro de 2023. Nós vamos iniciar o nosso 105º encontro da nova era. E para darmos início a mais este encontro, vamos elevar o pensamento a Jesus. Vamos colocar na nossa tela mental a imagem de Jesus que conhecemos. E vamos conversar com Jesus e com os amigos espirituais. Mestre, mais uma vez, os nossos agradecimentos pela oportunidade de aqui estarmos estudando um pouco mais os conhecimentos que trouxestes, com a ajuda dos nossos amigos espirituais, com o amparo desses nobres irmãos que trabalham na tua seara. Muito obrigado, querido mestre. A vocês, queridos irmãos que nos amparam, também os nossos agradecimentos, a nossa gratidão. Muito obrigado, queridos irmãos, por tudo. E acima de todas as coisas, acima de tudo, obrigado, Deus. Muito bem. Então, nós vamos iniciar hoje o nosso encontro falando um pouco sobre Espírito. No encontro passado, nós terminamos o nosso encontro comentando sobre personalidade. Retornaremos à personalidade assim que falarmos um pouco mais sobre Espírito. Por que vamos falar sobre Espírito? Vamos falar sobre Espírito porque alguém mexeu com os meus comentários mentais que havia essa necessidade, que há essa necessidade, pelo que observamos aqui no nosso conjunto, né? Então, vamos falar um pouco sobre Espírito. E vamos começar de uma maneira muito simples, que talvez todos já tenham visto, com certeza, não é? Qual é a diferença entre alma e espírito? Qual é a diferença entre alma e espírito? O espírito está encarnado, não é isso? Alma. E espírito quando ele está visitado extrafísico. Espírito e alma são a mesma coisa. É o espiritismo, a religião que mais estuda espíritos. Ensina o que recebeu e recebe dos próprios espíritos. A alma é o espírito encarnado e o espírito é a alma desencarnada, ou seja, a mesma coisa. Então não há diferença, certo? Alma e espírito é a mesma coisa. Simplesmente, espírito está desencarnado, alma está quando o espírito está encarnado. Muito bem, vamos em frente, porque isso é uma recordação. Todos nós já entendemos. Mas vamos ao livro dos Espíritos, que vai nos dizer mais alguma coisa. O que é Espírito agora? O que é Espírito? O que é Espírito? O que é Espírito? O que é Espírito? O princípio inteligente do universo. Por que é o princípio inteligente do universo? Veja bem, nós verificamos ali que alma e espírito é a mesma coisa, certo? Alma e espírito é a mesma coisa. Os animais têm alma. E por que o homem, o espírito que está encarnado no homem, é considerado o princípio inteligente do universo? Mas os animais também têm inteligência e têm uma alma. O homem está mais evoluído, né? Ah, isso.
Perfeitamente. Porque essa alma que está no animal ainda não foi transformada em espírito. Certo? Quando essa alma que está no animal chega a uma determinada estrutura animal, a um determinado animal, no nosso caso nós sabemos que o chimpanzé é o animal mais próximo do homem. Então essa alma é levada a um mundo específico onde ela recebe transformações e torna-se em espírito. Como acontece? Sabe como acontece? Nem eu. Ninguém sabe. Não tem. Sabemos que nesse mundo ele se transforma, essa alma se transforma em espírito. E é por isso, ser mais evoluído, não é? Que é o princípio inteligente do universo. Qual a natureza íntima do espírito? Essa pergunta vai caber bem em uma pessoa que eu estou falando muito de espírito, não é verdade? Responda. É quando tem consciência. Oi? Quando tem consciência. Seria quando tem consciência. Qual é a natureza íntima do espírito? Natureza íntima do espírito. Aqui. Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Observe o que dizem os amigos espirituais. Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é, visto não ser uma coisa palpável, mas para nós é alguma coisa. Ficai sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. O que os amigos espirituais estão dizendo aí nessa resposta? Que a nossa capacidade intelectual, os nossos conhecimentos ainda são muito pequeninos para que nós venhamos saber realmente qual a natureza íntima do espírito. Então não temos condição ainda de saber. Sabemos que somos espíritos, por isso esse corpo está animado, os nossos corpos estão animados. Caso contrário, se nós partirmos, nós espíritos partimos o corpo, vai para o cemitério. Sabemos disso. E até o momento é o ponto onde nós temos condição de saber. Bíblia, trechos do Velho e Novo Testamento. Vamos analisar um pouco, falar um pouco a respeito, de forma breve. Na Gênesis 2:7, Gênesis é o livro atribuído a Moisés. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Está bem explícito, né? O homem só é um ser vivente porque Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Deus deu a permissão para que o Espírito ocupasse e se hospedasse no homem. Por isso, o homem é um ser vivente. Se o Espírito parte, o corpo morre. Nós já sabemos disso, não é novidade nenhuma. E por isso nós temos também, cada um de nós, a centelha de Deus. Perfeitamente, é isso, é justamente isso. Deus, em João 4:24, Deus é Espírito. Olha o que João está dizendo. Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Aqui há um problema. Aqui há um problema. Porque ninguém conhece Deus, nem João. Essa é uma realidade. Nem o João conhece Deus. Quem conhece Deus é Jesus. E outros Cristos ao mesmo nível de Jesus. Mas João, para que nós possamos ter uma ideia e balizarmos nos nossos conhecimentos,
a fim de podermos ter aonde colocarmos os pés, digamos assim. Então, ele fez esse tipo de afirmação. Deus é Espírito. Até porque tem um detalhe muito importante. A gente desconhece Espírito, é Espírito. E pode ter Espírito em vários níveis. Em vários níveis de conformidade, de combinações que nós não conhecemos. Por que você está aluada? Mas essa é uma realidade. Nós somos espíritos. E será que há outros níveis de espíritos que nós desconhecemos? Eu não sei. E ninguém sabe. Mas há espíritos mais evoluídos e menos evoluídos. Sim, na conformidade que nós nos encontramos como espírito. E outras conformidades, será que existe? Eu não sei. E ninguém sabe. E é por isso que nós temos que admitir, de determinada maneira, que somos espíritos numa centelha divina. E acabou. Não adianta querer especular para saber mais, porque não temos condição para isso. Está explícito. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. O que Pedro está querendo dizer? Com batizado, ele está querendo dizer para que nós realmente venhamos a seguir Jesus, venhamos a seguir aquilo que Jesus deixou através dos apóstolos, foi grafado. Que nós venhamos a nos orientar por esses ensinamentos deixados. E se nós agirmos desta forma, desta maneira, ele diz: receberão o dom do Espírito Santo. O que ele quer dizer? Então, aí a gente... Que nós nos purificaremos, seremos melhores, teremos o amparo de espíritos superiores. É isso. Me fez lembrar a frase de Jesus: eu sou a verdade, o caminho e a vida. É isso. É justamente aquilo aí. Eclesiastes, capítulo 12, versículos 6 e 7. Sim, lembrem-se dele, antes que se rompa o cordão de prata. O que é o cordão de prata? Que corta quando a pessoa morre. Oi? Quando desencarna, rompe esse cordão. Quando a gente desencarna, esse cordão de prata rompe. Sim, esse cordão liga. Oi? O corpo físico. O perispírito ao corpo físico. Dá licença. Estou indo lá, tá? Tá ok. Eu volto aí depois para pegar. Tá? tudo bem. Vai desligar na hora. Tudo bem. Pode Ok. acabar. Tá. Obrigado. Tchau. Então, o cordão de prata é justamente o fio fluídico que liga o corpo físico ao perispírito. Certo? Liga o corpo físico ao perispírito. Quando você entra num estado de emancipação, quando você entra no sono, o que faz a ligação do perispírito ao corpo físico é justamente esse cordão fluídico chamado cordão de prata. E veja que lá no Velho Testamento já cuida disso. E pouco se fala isso em casa espírita. Certo? Mas além do cordão de prata, tem um outro cordão também. Vamos em frente aqui. Lembre-se dele, antes que se rompa o cordão de prata. O que ele está querendo dizer? Que nós nos lembremos de Jesus, dos seus ensinamentos, antes que nós venhamos a desencarnar. É isso que ele está dizendo. Para não termos problemas maiores, porque teremos problemas de alguma forma, mas que não venhamos a ter problemas maiores após o desencarne no plano espiritual. E segue: ou se quebre a taça de ouro
antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço, o pó volte à terra, de onde veio, e o Espírito volte a Deus que o deu. Então, antes de tudo isso, que nos lembremos de Jesus e dos seus ensinamentos, como o Espírito que somos, porque o cachorro, o gato, esses não têm condição ainda de lembrar, porque eles ainda não têm a inteligência tão desenvolvida quanto a nossa. Então, é uma alma em processo de desenvolvimento. Mas além do cordão de prata, também existe o cordão de ouro. E o cordão de ouro, o que é, Graça? Fala. Não sei. De ouro. Sabe, você sabe. O cordão de ouro é o que liga o perispírito ao espírito. Não sabia ouvir falar. E esse cordão de ouro Eu nem sabia não. E esse cordão de ouro só se desfaz quando você se torna espírito puro. Porque aí você não tem mais o perispírito. Eu não sabia desse não. Pra mim era novidade. Você não tem mais o perispírito. Então, esse cordão de ouro aí se desfaz. É um laço fluídico que liga. O laço fluídico tem esse nome, né? Que liga o perispírito ao espírito. E se esse perispírito for acender uma dimensão melhor, ainda assim ele mantém o cordão de ouro, não é isso? Uma dimensão superior. Ela não ouviu o que eu falei. Eu vou colocar aqui castigo. Esse cordão de ouro só se desfaz quando o espírito torna-se espírito puro, não é mais perispírito. Então, cordão. Não precisa mais de uma ligação entre espírito e perispírito, porque ele tornou-se espírito puro. Então não tem o cordão de ouro, desaparece. Não, porque, o que eu pensei? Uma dimensão melhor, por exemplo, a mãe de André Luiz estava numa dimensão melhor do que ele, no nosso lar, né? Que ela aparece na leitura e tal. Então, ainda assim, esse espírito ainda possui o cordão de ouro. Sabe quem não tem cordão de ouro? Jesus. Só. Daqueles que conhecemos, só Jesus. E outros Cristos que existem. E outros no mesmo nível de Jesus. Sim. Só isso. Todo o resto da população, esteja ela onde estiver, na galáxia que se encontrar, no planeta em que se encontrar, lá está o cordão de prata, lá está o cordão de ouro. Porque só quando se torna espírito puro que esse laço fluídico desaparece. É um laço fluídico, é um cordão fluídico que faz essa ligação. Nada mais do que isso. Certo? E deu-se esse nome, simplesmente não tem um nome para ter uma classificação. Poderia se dizer laço fluídico que liga o perispírito ao espírito. Laço fluídico que liga o corpo físico ao perispírito. E o espírito, quando chega nesse ponto também, não corre mais risco de quedas, né? Oi? Quando o espírito chega nessa elevação, não corre mais risco de quedas. Ah, o espírito puro? Não, de jeito nenhum. Mas até lá corre. Até lá corre. Em regeneração, temos espíritos que têm queda. E às vezes já no clima maior da regeneração. Porque o problema maior nesse sentido, inclusive entre nós mesmos, é o que está na memória contínua. E quando a gente guarda com muita força determinados fatores que nos aconteceram em reencarnações passadas. Então, na memória contínua, alguns fatos estão com muita energia ainda. E eles se avivam na memória existencial. E se nós não tivermos a educação suficiente para segurar, para frear, eles vão adiante. É o que acontece por aí, que a gente vê. Alguém fez planejamento reencarnatório para ser ladrão? Para roubar? Para ser corrupto? Para ser baderneiro? Para estragar o bem público? Não, ninguém fez. E entretanto a gente vê isso. Por quê? Porque são espíritos que têm
na memória contínua, gravado ainda com muita energia, determinados fatores perturbadores e desequilibrantes. Negócio simétrico, né? Por isso estão destruindo até os BRTs novos que estão aí. É um problema sério, né? Olha, isso dá uma tristeza, né? Mas, enfim, acontece entre nós ainda. Vamos em frente aqui. Hebreus 1,14. Os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Os anjos são os espíritos superiores a nós. Sim. Qualquer um superior a nós costuma se chamar de anjo. A gente chama até, né, como muitos por aí, na doutrina espírita não cuida assim, mas a maior parte cuida, o anjo da guarda. O anjo da guarda não é um espírito elevadíssimo, não. O anjo da guarda é um espírito um pouco mais elevado do que nós. E pode ter sido até um espírito familiar nosso de épocas passadas, um amigo, e se comprometeu, ele assumiu o compromisso de ser um guia nessa nossa existência. Ele assumiu o compromisso de nos guiar, de nos amparar nessa existência a partir do momento que nós Oi? Estejamos ligados. Perfeitamente. A partir do momento que nós estejamos ligados na sua, próximo, pelo menos próximo à sua sintonia, pensamentos positivos, pensamentos elevados, para podermos captar, né, a nossa sintonia. Cabe a nós honrar, né? Oi? Cabe a nós honrar. Perfeitamente, com certeza. E quando nós nos honramos, o que acontece? Isso me faz assim, lembrar, as pessoas às vezes falam, eu tive uma intuição, tá, tudo bem, mas para nós que somos espíritas, eu acho que a gente vê a coisa não só intuitiva, mas como a gente estuda, é uma maneira da gente refletir sobre aquilo que nos vem, sobre a memória contínua e analisar aquilo que nos vem, como a gente diz que é intuição, que às vezes nos tira de certa situação ou nos coloca em certas situações melhores, que são intuições do nosso anjo da guarda. Certo. Então vamos aproveitar para esclarecer um pouco mais. O que é intuição? O que é intuição? O que é intuição? Qual a diferença entre intuição e inspiração? Já falou, mas eu também não. Agora não sei. A inspiração é quando você recebe assim, uma influência de um mentor, de um espírito amigo. Essa é a inspiração. Intuição seria como se o próprio espírito, eu própria, tivesse esse, como se fosse um pressentimento. É do próprio espírito a intuição. Mas o amigo espiritual pode provocar em você essa intuição. Um alerta. Uma alerta. Você precisa lembrar de alguma coisa. Tá? Então, você precisa fazer alguma coisa a respeito de algo que você esteja fazendo. Vou fazer aqui um exemplo bem simples. Mas você não está conseguindo lembrar. Então, ele não vai te lembrar. Mas ele lança algumas inspirações que te levem a lembrar daquilo. Aí então você tem a intuição. Ele te ajudou a você se intuir. Não sei se ou não, mas na época em que eu trabalhava com um projeto de rede externa. E a gente estava trabalhando numa cidade na época. E tinha uns problemas no ar que eu estava resolvendo, não conseguia resolver durante o dia, aquilo não fluía, não resolvia. E quando foi à noite eu tive um sonho. E aí no dia seguinte, quando eu cheguei na empresa, e nós abrimos o projeto, que a gente trabalhava junto, e a gente conseguiu resolver aquilo ali. Perfeitamente. De repente, um amigo espiritual promoveu esse sonho.
para que você pudesse ter a recordação necessária daquilo que necessitava. Perfeitamente. Nessa época eu não estudava o Espiritismo. Não estudava. Eu até estava no budismo, como eu já falei. Mas não o deixa budismo de também ser, trabalha muito com isso, com certeza. não deixa de ser. E Buda foi o enviado de Jesus. Sim. Mas você estava sintonizado. Era o que era necessário naquela época em que ele veio, né? Cartas de Paulo de Tarso. 1 Coríntios, capítulo 2, 14 e 16. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. O que ele está dizendo aqui, que a gente pode interpretar de imediato assim? Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. O animal. Ele tem. O animal não é espírito. É a alma, né? Tem a alma. É um princípio espiritual. Então, esse não aceita. Mas, em cuidando de nós, é aquele que realmente é completamente desligado, não é? Digamos assim, aquele completamente destrambelhado. Então, ele não vai aceitar. E ele cuida dessa maneira. É uma figura, ok? Pois são loucura. É loucura. É loucura. Você tem que seguir o bem, faça as coisas bem feitas, segue Jesus. Ah, que nada. É um materialista, usa assim. Aquele que é materialista, radical, ele faz assim, não quer saber, que quando eu morrer acabou tudo. Não. A gente já ouviu isso, todos já ouvimos, não? E não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. É o que nós estamos procurando fazer, é discernir tudo cada vez mais espiritualmente, para que possamos realmente penetrar mais ainda profundamente nos ensinamentos de Jesus. A época é essa, por isso os amigos espirituais nos falam já há algum tempo que nós entramos na era do Espírito. Viana de Carvalho fala muito sobre isso. Nós estamos na era do Espírito, por quê? Porque precisamos realmente ter esse aprofundamento. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Eles conheceram a mente do Senhor para instruí-los. Então, o que fica para nós mais forte é isso aqui. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. É como se nós trabalhássemos com a matéria, esquecidos que somos espíritos e que o mundo espiritual nos aguarda. Mas parece, você já falou que aqui também na vida espiritual, com certeza. Nós estamos de posse da matéria, mas a nossa vida é espiritual, porque somos espíritos. Estamos usando uma ferramenta. Então, não somos matéria, somos a ferramenta, estamos usando a matéria para o trabalho. Da mesma forma que nós entramos numa oficina e utilizamos a máquina para fazer o nosso trabalho. A máquina não faria sozinha o trabalho, não é? Precisa do operador, que seríamos nós. É isso. E o operador do nosso corpo somos nós mesmos, para realizarmos um trabalho espiritual. Por isso está lá no Evangelho, eu já coloquei no quadro aqui muitas vezes, quem nos acompanhou desde o início sabe, não é? Reencarnamos. Por que você está rindo? É como se fôssemos um robô e nós somos a energia. É como se o corpo fosse um robô. E nós, espírito e energia, vai trabalhar com ele. Esse equipamento. Reencarnamos para o aperfeiçoamento, o aprimoramento espiritual. Para isso reencarnamos, não é? Diz no Evangelho. Muito bem, vamos em frente. Aqui, se não me engano, tem mais uma.
Aqui também em 1 Coríntios 15, 42, 44. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. Eu não entendi isso. E agora? O corpo é semeado. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. Ele é perecível, ressuscita imperecível. Por quê? Ele não desaparece, o corpo se transforma. Existe uma série de pequeninos seres, não é? Que vão destruir, entre aspas, transformar esse corpo. E ele torna-se imperecível. Imperecível por quê? Porque ali é uma série de seres que começam ou estão no meio, no princípio da sua vida, para se tornarem mais tarde, essas almas pequeninas se tornarem espíritos. Uma célula não tem vida? O átomo não tem vida? Então ali tem uma alma. Porque sem alma ele não teria vida. Correto. E quando a pessoa é cremada? Oi? Quando o corpo é cremado? Quando o corpo é? Cremado. Não tem problema algum. Podem fazer o que quiserem com o corpo. É só uma matéria. Mas tudo continuará com vida. Os seres que ali estavam alojados vão continuar com vida. Se você destrói a matéria de uma determinada forma, você vai se queimar. O teu corpo terminou, tá? Mas você continua com vida. Você, espírito, continua com vida. Aquelas células, as almas, aqueles princípios ativos que estavam nas células, eles continuam com vida. E vão ser transportados para outras células, embora a matéria tenha sido completamente destruída. Por isso, ele fala aqui, o corpo que é semeado é perecível, ressuscita imperecível. E com um detalhe muito importante, mesmo o corpo queimado, mesmo tudo que é queimado, ainda será aproveitado na natureza, porque nada se perde, tudo se transforma. Isso já falava Lavoisier. Não tem como. Não há perda. Não há perda. Muita gente fala, tá vendo? Essa água se estragou, acabou, não existe mais. Não. A água destinada ao planeta Terra, ela é a mesma água até hoje. Ela vai, sobe, desce, suja, mas a quantidade de água é a mesma. Não se perde nada. Evaporou, mas ela volta. E ela continua aqui. A quantidade de água é a mesma. A terra, aí você está estragando essa terra, mas a terra continua aqui. A terra, o chão. Então nada se perde. Por isso, é imperecível. Não morre, não acaba, não é destruído, nada é destruído. Nada é destruído. Simplesmente se transforma. Então a terra é um laboratório. Tudo no mundo, planeta Terra, vou falar do planeta Terra, porque nos outros deve ser a mesma coisa, não tem como, não é? Tudo se transforma, nada se perde, não há perda. Perdi isso, não, você perdeu, não, isso aí se transformou, é outra coisa agora, mas perder o pé. Por isso, imperecível. A gente tem que ir aprofundando dessa maneira, né? E os amigos espirituais, por exemplo, aqui no caso Paulo de Tarso, nas cartas que ele mandava para os coríntios, para outros tantos, né? Ele tentava despertar esse aprofundamento, porque quem não consegue conceber espiritualidade não consegue entender isso. Vai traduzir ao pé da letra, e ao pé da letra ele vai ficar confuso.
O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. Mas como pode? É perecível, como é que vai ressuscitar imperecível? E aí? E aí? Porque ressuscitar aqui é simplesmente um termo de passagem. É uma passagem. É uma passagem. É uma transformação. Transformação de energia. Então, vamos em frente. Essa é a última, para nós voltarmos à nossa personalidade. Romanos, capítulo 7, versículo 22 a 25. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Interessante isso aí, não? Forte. É interessante? É forte. É forte, né? Olha só, no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus. No íntimo do ser dele, no espírito. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo. Que outra lei seria essa? Guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Como é que Jesus falou? Como é que ele disse? Que o corpo, a carne é fraca, né? O espírito é forte, a carne é fraca. Hã? O espírito é forte, E a a carne carne é é fraca. fraca. O espírito é forte. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus. Olha bem. E aí ele reencarna. Aí quando ele reencarna, vem esse outro problema aqui. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Aqui há detalhes bem profundos que nós não temos ainda condição de penetrar totalmente. Mas vejam bem, nós estamos em um corpo de carne, certo? Esse corpo de carne guarda irradiações magnéticas. Não tem como não ser. Tudo irradia magneticamente. Tudo irradia. Você, espírito, tem que fazer o controle deste corpo, porque você está numa escola hospedada, que é o teu corpo, para a tua evolução. Você está hospedado em uma escola, que é teu corpo, para a tua evolução, para que você, inclusive, aprenda a resistir a funções inferiores, a comportamentos inferiores. Então você tem que manter esse controle dessa irradiação magnética que o corpo transfere. Me façam entender? Aqui, como falávamos outro dia, são 100 trilhões de células e elas estão trabalhando. Todas elas irradiando. Todas elas têm vontade, entre aspas. Concordam comigo? Todas elas. Observem que hoje uma das disfunções mais sem vergonhas e safadas que existem por aí são as sexuais. As células estão trabalhando. Elas estão com vitalidade. E quem vai controlá-las é você, espírito. Então você não se pode deixar quedar por esse comportamento. Para que você aprenda a trabalhar com tudo que estiver à tua frente, com aquilo que te for possível pegar, mexer, enfim, tudo. Você precisa aprender. Nós precisamos aprender a lidar com tudo em onde estivermos. Então, por isso, você tem que aprender a controlar o seu corpo. Para não se deixar quedar, não é? Como ele diz aqui. É o pensamento colombiano da precisão. Oi?
Ah, sim, não só ele, como tantas outras pessoas, inclusive nós também precisamos controlar muitas coisas, não é? Porque as células estão trabalhando e elas têm radiações, não tem como ser de outra maneira, né? Ali existe, em cada célula existe, vamos cuidar dessa maneira, um princípio espiritual. E se nós formos mais longe, que está bem perto, Joana de Ângeles diz que todas as células são conscientes. E agora? Mas, evidentemente, no nível em que aquele princípio ativo espiritual ali se encontra. Ah, Quaresma, mas em que nível é isso? Ah, não me façam, eu não sei. Eu não sei. Mas é só você colocar para você como uma coisa muito pequenininha, uma coisa muito minúscula, mas existe uma consciência, segundo Joana, existe, mas que tamanho é essa consciência? É muito minúscula. Por quê? Porque a célula que está no teu olho, ela sabe o que está fazendo. A célula que está na tua língua, ela sabe o que está fazendo. A célula que está no teu fígado, ela sabe o que está fazendo, e ela faz aquele trabalho que tem que fazer. Quando há desajustes maiores, você provoca, você, espírito, provoca no teu corpo, na tua ferramenta de trabalho. Você dilacera a tua ferramenta de trabalho, você cria problemas para o comportamento normal. Por que você não consegue controlar as batidas do teu coração? Por quê? Por que, Denise, você não consegue controlar as batidas do teu coração? De repente você vai pensar assim, eu quero que agora ele bata mais devagar. Aí você pensa para ele bater devagar. Ele vai bater? Por quê? Porque é uma função voluntária à minha vontade. Pois é, porque você, nem eu, nem ninguém que aqui está, nem está no planeta Terra, tem condição, nível espiritual suficiente para todo controle. Se nós tivéssemos para controlar o coração, o fígado, eu acho que nós desencarnaríamos assim que nascêssemos, pela nossa inferioridade. Nós não temos ainda essa capacidade. Não, eu agora quero ver menos, eu agora quero ver mais. Você não consegue. Você abre o olho, você vai ver o que tiver na tua frente, nas condições que você se encontrar. Quem quer cego não vê nada. Eu acho que assim, que a gente pode, quando estamos em desarmonia interior, aquela agitação, aquela taquicardia, eu posso dizer assim, que todo mundo vai entender, a gente pode sentar, tentar se controlar, entrar em sintonia com os espíritos e tentar controlar essa situação, mas não aquele controle. Perfeito. Porque aí você alterou pelo teu desajuste. Mas você, na tua consciência normal, eu agora quero que o meu coração bata 40 vezes por minuto. Não vai acontecer. Agora, se você se desajustar, o que acontece? Quando você se desajusta? Desarmoniza. O que você desarmoniza? Todo o teu espírito. Mas com o que você desarmoniza no teu corpo? As células. Coitadinha delas, né? E você vai ser responsável por isso. Sim. Olha só, então, por exemplo, as pessoas não pensam dessa maneira. Não, eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo, sai por aí fazendo o que quiser. Não, bebedeira demais. Eles não pensam nisso, mas eles são responsáveis. Por quê? Porque além de você estar usando uma ferramenta para a tua evolução espiritual, você está cuidando de vidas, entre aspas. Porque o teu corpo, mesmo sem você, está cheio de vida. As células estão com vida. E elas morrem quando você sai do corpo, porque você cria energia o suficiente para que elas possam continuar ativas. Porque elas estão te servindo. Olha, preste bem atenção. As células estão te servindo. Quando você morre, acabou o trabalho delas. Porque elas foram colocadas para você, para te servir. Olha que coisa. Então você tem sob tua serventia
100 trilhões de células trabalhando para você. Eu estou indo profundamente. São 100 trilhões de células até o seu princípio. Entendeu, Ingrid? Olha só, como você é responsável, olha. Todos nós. Olha a responsabilidade. Está preparada? Você vai responder, já conversou bastante, né? Já pensei em 3 coisas diferentes. Quando eu estou com raiva, então, eu estou magnetizando as células. Pois é. Por isso a gente tem que manter equilíbrio. Sim. Não é? O que acontece numa empresa onde existem funcionários, que é a diretoria, os chefes, também são todos desorganizados e cuidam de qualquer maneira? O que vai acontecer? A baderna, né? O funcionário também não faz o que ele quiser, vai por aí. É o que acontece com o nosso corpo. É o que acontece. E então você é responsável. E aí chega no final do mês, como foi o nosso faturamento? O que nós produzimos? Nada. Ih, mas quantas peças estragadas? E aí? Quem é? Quem é que vai pagar por isso? Aquele que comandou todo aquele povo que ali trabalhava, não é isso? Pois é. Nós vamos ser responsáveis pelas células que estamos comandando. Então, eu estava pensando aqui, né? Então, as células têm influência e tal, então às vezes você, por exemplo, se eu tenho aquela vontade excessiva de comer doce, eu tenho que controlar isso. Então, aí minha pergunta, é meu espírito que é assim, ou de uma certa forma, a célula esse comportamento do corpo físico ajuda nessa influência? O excesso de açúcar eu sei que é prejudicial. Você desajustou suas células. Ok? Então elas começam a te solicitar aquilo que tu estavas acostumado a fazer. Você é espírito, certo? Você estava botando açúcar para dentro de vontade, não é? E criou um descontrole no teu organismo. E é possível que você já traga esse descontrole de outras reencarnações. Então o teu corpo foi moldado dentro de uma certa estrutura para te obrigar a ter esse controle, ok? Aí você vem e tem essa estrutura que começa a te pedir açúcar. E você tem que aprender a se controlar. Você é espírito, porque o teu corpo veio geneticamente formado desta forma para que você se eduque. Por isso a educação do espírito. E aí você está nesse corpo para você se educar. Então você não vai ter que ingerir mais açúcar, porque será mais prejudicial para você. Então você vai ter que aprender a cortar os açúcares que você costumava ingerir, certo? Porque se você ingerir mais açúcar, sabendo que não pode, já constatado que você não pode, numa próxima reencarnação você virá com maiores sacrifícios ainda, até que você aprenda a se libertar, até que você se eduque. É sempre assim. Por isso o teu corpo veio com disfunções, porque você provocou em reencarnações passadas. O teu planejamento reencarnatório está lá, tudo poder. O corpo desse espírito tem que vir assim, 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 para que ele se eduque e passe a corrigir, porque inclusive está no planejamento reencarnatório dele. Aí é que está o grande problema. Então as pessoas vêm por determinados fatores, como você falou, açúcar ou outra coisa qualquer, porque geneticamente o corpo já foi preparado dessa forma para o espírito se educar. Eu não fiz nada, por que eu estou sentindo tudo isso? Não. Deus não ia fazer você sentir alguma coisa se você não tivesse feito nada. Você preparou esse teu corpo que você está usando hoje, que você precisa se educar, em reencarnações passadas, com as tuas atitudes, com os teus comportamentos, com a tua maneira de viver. A vida é única, as existências são várias, até que você aprenda realmente a viver. E nós só chegamos a viver
plenamente quando chegamos ao Espírito puro. Ali está a vida plena. É complicado, né? São vários fatores. Difícil. Porque é tudo programado. Tudo programado. Agora, é aquilo que eu falo, as casas espíritas não explicam isso. Isso tem que ser explicado. Você está hospedado. Você não é dono desse corpo. Esse corpo é um empréstimo para você se corrigir. Você está aqui para corrigir os teus defeitos, espírito. Os teus defeitos espirituais. Mas meu corpo está cheio de defeito, porque você promoveu isso em reencarnações passadas. Quem mandou você fazer assim? Hã? Sim, mas eu em reencarnações passadas, pois é. Você tem vontade de roubar, né? Porque em reencarnações passadas você fez isso. Está vivo ainda bastante em tua memória, né? Você foi corrupto também, né? Está bem vivo em tua memória. E agora você vem no meio de corruptos para você não ser tão corruptos quanto eles. Você tem que aprender isso. É assim que acontece. Você não nasceu numa comunidade onde só tem ladrão e bandido, porque você tem que ser ladrão e bandido também. Muito pelo contrário. Porque você nasceu ali para você não ser ladrão nem bandido, aprender a se reeducar. A coisa é muito séria. Aí cada povo tem o governo que merece. Aí cada povo tem o governo que merece. Perfeitamente, com certeza. Diga aí. como é que eu posso falar? Isso pode atingir tanto o corpo físico quanto o psíquico também, né? Tem pessoas com depressão, ansiedade, isso aí cabe também na mesma... Perfeitamente, porque já são sintomas, já são doenças que esse espírito traz, não é? Para aprender a se corrigir na reencarnação presente. Então ele recebeu um corpo preparado para ele se reeducar contra a depressão, contra o sistema emocional, e não para agravar mais ainda nesse seu corpo. É a falta da consciência espiritual, como vimos aqui. É trabalhar a espiritualidade. Certo? Então, você... Bom, mas peraí, por que eu estou tão preocupada com isso e achando que isso vai ser isso e aquilo? Por que essa preocupação? Veja bem, preocupação. Você está se preocupando de alguma coisa desnecessária. Quer dizer, você está antecipando alguma coisa, muitas vezes as pessoas antecipam. Não, porque amanhã vai ser um desastre. Amanhã... Não. A cada dia traz o seu mal. Está lá, Jesus falou e Mateus gravou. Cada dia tem o seu mal. Não bota mais mal no dia de hoje. Não é? Eu não me lembro bem como está escrito, mas é isso, né, que Jesus falou. Não coloque mais mal no dia de hoje. Cada dia tem o seu mal. Cada dia nosso, realmente, já está preparado para que nós possamos viver e vencer aquelas obrigações que ali estão, os problemas que vão ocorrer. Não é? Não precisamos ficar preocupados com amanhã. Mas se amanhã eu não tiver dinheiro? Se amanhã não tiver... Não! Cuida de hoje da melhor forma, que amanhã vai ser melhor ainda. Agora, se você começar a cuidar de hoje com pensamentos inferiores, negativos, amanhã, de repente, pode ser um abismo, como acontece. Aí as pessoas caem em depressão profunda. Depressão é um problema completamente espiritual. Não está na carne, está no espírito. Aí ele traz o agravante para a carne. Aí você prejudica mais ainda. Todos os nossos males não estão na carne, estão no espírito. A ferramenta vem preparada para você se corrigir daquele mal que você traz. Ah, mas eu nasci sem um braço. Uma expiação. Isso é um karma, não tem como fugir. Eu nasci sem um braço. Como é? Pois é, você nasceu sem um braço porque você já vem preparado para viver sem esse braço. Aprenda a se educar. Se eduque. Esse braço que você não tem não é defeito para você, não. Isso é benefício. Não é um agravante, é um benefício para você aprender a viver sem esse braço. Porque você, certamente, em reencarnações passadas, utilizou mal esse braço.
Ou então você decolando o braço de alguém por aqui na vida. Eu vi no YouTube uma bailarina sem os 2 braços. Eu vi também, eu sei disso, E ela está lá, vê? Quer dizer, problemático, né? Mas por que ela está sem os 2 braços? Algo do passado. Por que ela está sem os 2 braços? É o acaso? Não é o acaso. Deus não colocaria o espírito para habitar um corpo sem 2 braços se não merecesse. E ela não se deixou abater, né? É castigo? Não é castigo. preparação. Muito pelo contrário. É a oportunidade da educação. A gente tem que se conscientizar disso. O que me acontece de desagradável, que a gente acha que é ruim, que é péssimo, que não presta, é a oportunidade de nos educarmos quanto àquele fato, aquela coisa que está ocorrendo. Agora, deixa eu só fazer uma perguntinha para você a respeito de personalidade e caráter. Eu botei assim: somos individualidades. Então nós já vamos entrar em personalidade, retornando agora ao nível que nós paramos na vez passada. Dali, retornando. Tá, então eu coloquei assim: somos individualidades com personalidade e caráter. Posso afirmar que a personalidade não pode influenciar minhas atitudes em benefício próprio, e sim em prol do coletivo. Que aí eu pensei na Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, porque ela tinha uma personalidade forte, né? Mas não para adquirir coisas em benefício dela, mas do que é coletivo. Porque é individualidade, porque a gente está trabalhando a questão, somos individualidade. Quando você trabalha a tua personalidade no sentido do ego, naquele sentido figurado que nós vimos aqui, aí é que é um problema sério. Não é? Lembra que eu falei aqui daquele espírito que iria nascer, que estava com o seio, essa parte daqui do corpo feminino, né, do colo, bem exuberante, que ela pediu para dar uma queda naquilo dali, botar um seio bem caído, tudo frangado, para que não chamasse atenção, porque aquele espírito tinha medo de quando reencarnasse ter uma queda, face à exuberância, né? Aqueles seios bonitos, contudos, enfim. Veja, então, mas ela podia vir daquela maneira, não é? E se prevalecer da figura da personalidade, não da personalidade, mas da figura da personalidade. Colocar o ego em primeira instância ao invés do self, que é o espírito, como nos fala Joana. E aí é problemático. Quer dizer, a figura, e muita gente está trabalhando assim, usando a figura do ego, né? Está lascado, né? Está mal. Da próxima vez vai vir como mendigo e todo torto. Né? Tu está vendo? É um problema sério. Até se educar, que é uma ferramenta de trabalho no nosso corpo. Nosso corpo não é ferramenta para exibicionismo, muito pelo contrário. Você pode trabalhar como qualquer coisa, como artista, como uma atriz, um bailarino e tal, mas completamente de uma forma humilde, sem exuberâncias, sem que desprezar o outro. perfeitamente, como acontece, a gente conhece pessoas assim, não é? Mas quando usa a personalidade como uma figura para querer aparecer, para querer ganhar dinheiro, para querer derrubar o outro, para querer afrontar o outro, eu sou muito mais belo do que tu, tá vendo? Aqui? Tá lascado. Tá lascado. Vai vir com cara de macaco, de cachorro, A cara virada para trás. Vamos então retornar ao nosso, vamos dar uma repassada rápida aqui nesse slide anterior. A personalidade se ajusta à memória existencial. Já sabemos isto, não? Nem todas as manifestações do pensamento são didaticamente trabalhadas de forma consciencial, respeitando os limites impostos pelas leis divinas. Também já vimos isto. Neste caso, a anterioridade exerce um papel importante. É ela que estabelece o limite de expansão da memória existencial durante a reencarnação,
define ainda quais os campos a serem trabalhados durante a existência. Então, toda a nossa memória existencial, não é? Ela foi trabalhada na nossa anterioridade, naquilo que está na nossa memória contínua e na nossa disponibilidade de nível, ao nível que nos encontramos, certo? Essa memória existencial foi preparada. O fato do Espírito foi composto para o planejamento reencarnatório de acordo com o nosso nível espiritual. Mas eu gostaria agora de poder me confraternizar com aquela pessoa que eu matei. Meu amigo, você ainda não está preparado. Então, esse detalhe não coloca nessa tua existência. Deixa para uma próxima. Porque desta vez você poderá ter queda. Não, mas eu queria. Aí o amigo espiritual vai tentar te mostrar que você ainda não está com nível e com condições emocionais suficientes para reencarnar junto àquele espírito, junto com aquela pessoa que vai habitar um determinado outro corpo, porque você não está preparado. Se você chegar próximo a ela, você vai sentir vontade novamente de um grande desafeto, porque as energias não se perdem. Ah, mas ele veio no outro corpo, mas as energias não se perdem, não tem como. Por isso que você chega perto de algumas pessoas que você não gostei dessa pessoa, já estranho. Até porque muitas vezes ela tem completamente pensamentos divergentes do teu, não é? E outras pessoas você se aproxima, a pessoa pode ser horrível, você acha ela bela, não é? E de uma generosidade, de uma grandeza, não é? Por isso que eu falo da Maria Gertrudes lá de Ituiutaba. Quem conhece a Maria Gertrudes lá em Ituiutaba, você conhece. Eu acho a Maria Gertrudes bela. Conversamos muito lá. Inclusive eu dei livro para ela me deu o livro dela. É porque eu acho que para mim na Tem coisas assim. E eu nunca tinha visto Maria Gertrudes nessa existência. A gente não vê pela forma física, a gente vê pela... Perfeitamente, é a energia espiritual, a emanação fluídica do Espírito. Então a gente não vê defeito. Perfeitamente, perfeita, não vê. A pessoa pode estar fazendo mil com outra pessoa qualquer, mas para você. Até porque eu acho que a gente identifica muito pelo olhar. Então, os olhos, você bater o olho numa pessoa, até nos olhos. Mas os olhos fazem parte do teu caráter. Os olhos são o espelho da alma, como diz o poeta, né? Eu até pensei numa questão aqui, depois eu coloco. O egoísmo se baseia na importância da personalidade. Veja bem, estávamos falando. O egoísmo se baseia na importância da personalidade. É no sentido figurado. Personalidade é aqui no sentido figurado. A importância, não, eu estou ocupando uma posição muito, então eu posso voltar. Sabe o que ele está falando? Eu posso exigir isso, eu quero que seja assim. Está cheio de gente por aí assim. Lamentavelmente, os nossos poderes maiores aqui no Brasil. Está cheio assim. Em todo, municipal, federal, estadual. A gestão pública está desse jeito, as gestões públicas do país. Mas é próprio da época, porque reencarnaram muitos espíritos que vieram por uma última oportunidade de avançar. Estavam exilados. Vai todo mais esta. Ora, repito, o Espiritismo bem compreendido mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de certo modo, diante da imensidade. Sentimento da personalidade, quer dizer, no sentido não só figurado, como um sentido também que você veio caracterizado para desenvolver, Você pode ir além, como eu contei aqui, a história da Vela Russa Marizek, né, do senhor que desenvolveu, enfim, que ia sofrer uma derrocada e não sofreu, tudo isso. Isso nós já vimos. Destruindo essa importância, ou pelo menos reduzindo-a às suas reais proporções, ele necessariamente combate o egoísmo. É por aí. Então o egoísmo, com
como esse mal maior da humanidade, como nos fala Emmanuel, como nos falou Emmanuel, pode estar cravado, encravado, quando a pessoa quer encher o peito e achando-se maior do que na realidade é, né? Eu sou muito bonito, eu sou muito importante. É importante para quem? Para você mesmo, né? Então trabalha com essa importância para você mesmo. Nós vimos essa parte aqui também, nós chegamos a ver, né? Chegamos a ver. Livro Consolador, Emmanuel, na pergunta 216. O amor próprio, o brilho, o caráter, a honra são atitudes que a sociedade humana reclama da personalidade. Veja bem, a sociedade humana reclama da personalidade. Como proceder em tal caso quando os fatos colidem com os nossos conhecimentos evangélicos? Aí Emmanuel respondeu: o círculo social exige semelhantes atitudes da personalidade e, contudo, essa mesma sociedade ainda não soube entendê-las, senão pela pauta das suas convenções, quando o amor próprio, o brilho, o caráter e a honra deveriam ser traços. Sabe esse detalhe? Do aperfeiçoamento, traços do aperfeiçoamento espiritual e nunca demonstrações de egoísmo, de vaidade e orgulho, quais se manifestam comumente na Terra. Por quê? Porque esses fatores impróprios aqui de brilho, orgulho e o caráter ainda não aperfeiçoado, todos nós trazemos. Você não é orgulhosa? Sou. Todos somos ainda um pouquinho. Quem disser que não é, você pode apontar o dedo e dizer que você está mentindo. Vai ficar revoltado com você, apóstolo. Eu acho que eu sou. Mas todos nós ainda temos um pouco de orgulho, temos um pouco de brilho. Em alguma coisa que a gente faz, a gente quer aparecer, dizer, não fui eu, etc. Todos nós ainda temos esse. Está rindo? Ela fez muito. Ela deve ter feito muito. Olha lá. Quando alguém me Todos chama, nós. quando alguém me chama, Valério, o que eu fiz? Cara, não precisa falar o resto, não. Todos nós ainda temos um pouco dessas situações, não é? E nós viemos realmente para corrigir justamente a personalidade está preparada para essas correções. Isso é que é importante. Isso é que é importante. Nós trazemos uma personalidade, um corpo preparado para desprezarmos, para consertarmos, para eliminarmos essas situações. Mas Quaresma, na totalidade, talvez não, pela nossa falta ainda de nível espiritual. Mas temos um corpo preparado para não mais batermos o prego com a pedra. Vamos pegar um martelo, mas qualquer martelo? Talvez você não pegue o martelo correto ainda, mas já vai pegar o martelo, já vai começar a correção. Isso aqui é importante para nós. Mas eu não consigo, mas tenta, né? Se esforça um pouco, porque a tua ferramenta está preparada para isso. As células que aí estão, na conformidade, na configuração que foram colocadas, elas vão te ajudar, já estão preparadas para isso. Para você atuar. Atua contra o corpo, e corrige-te. Porque é importantíssimo sabermos que o nosso corpo veio preparado para corrigir nossas mazelas. Não é importante isso, Marco Graça? Sim. Não é? Não. Por que o teu corpo não é igual ao corpo da Maria? Por que não é? Porque você é um outro espírito. Então o teu corpo tem que ser esse que está E em. minhas necessidades são outras, né? E tem gente reclamando do corpo que tem, porque não sabe a importância do corpo que tem. Esse detalhe, né? O pessoal não sabe a importância do corpo que tem. Vou fazer plástica, aí abre o nariz, mexe no nariz, daqui a pouco está com o nariz todo torto, não tem corpo, consegue mais voltar.
enche o lábio para ficar com o lábio grossão. Eu sou Olha só, problema sério que essa gente está causando no seu corpo. muito E grave. o próximo corpo desses espíritos? Como será? Tudo bem, eu sofri um acidente, vou ter que fazer uma cirurgia plástica de reparação. É diferente. Agora, você mexer no teu corpo para alterar as formas que deram um trabalho enorme, a espiritualidade, para projetar, para desenhar. E quando voltar? Quando você voltar para a casa de onde saíste, e aí? Você pode dizer, não tem nada, meu filho. Agora é outra coisa. Você só não vai reencarnar num cavalo porque não pode acontecer isso com o espírito. Não retrocede, né? Não retrocede, né? Mas o teu corpo, dessa vez, vai ter um bocado de... Vai reclamar? Não pode? Tudo bem, não tem problema não. Você vem sem pernas, sem braço, como já aconteceu. Aí é um problema sério, né? Você vem entrevado numa cadeira de rodas. Você fez tanto que não tem como usar o teu corpo de outra maneira. Não tem problema. Você vem entrevado, vai ficar numa cama a vida inteira. Olha o Jerônimo Mendonça aí. Eu agradeço a Olha o Deus. Jerônimo Mendonça aí. Agradeço a Deus por eu conseguir subir essa ladeira. Hoje em dia, toda a época de verão, minhas pernas inchavam muito por causa da má circulação. Bendito seja o Ora por Nós, que surgiu na minha vida. Tá aí, ó. Então, Se fosse Você- na época espacial, alguém já deve ter me visto aqui, porque isso aqui é tudo inchado. você está preparando para na próxima não vir e morar no quilômetro 32. Não, é sério, eu agradeço a O Deus. quilômetro 32 é uma beleza. Sim. É uma beleza. E agradeço a Deus pelo É uma Espírito beleza. Santo por nós. Pois é isso aí, uma Está beleza. sendo santo remédio. Por que você riu tanto quando eu falei no quilômetro 32? Ali é uma beleza. Um lugar especial para você. Coisa lá, quem viu esse vídeo? Não foi pertinho de mim, não. Tem mais lugar aqui para ele, né? Parece. Oi. Eu ainda não entendi a personalidade e o caráter. A personalidade vem da memória existencial. E o caráter? O caráter espiritual, da memória espiritual. A personalidade é o corpo, são os corpos que você habitou ao longo das várias existências que você teve. E cada corpo desse que você habitou veio preparado de acordo com o teu planejamento reencarnatório para você realizar determinados trabalhos, determinadas funções, determinadas correções, certo? Sim. Com o princípio maior, com a ideia maior de corrigir o caráter, que é espiritual. Tanto é que nessa reencarnação você traz na tua memória existencial fatores a serem corrigidos, que foram apurados no fato do espírito. Lá pelo fato do espírito, quando você teve conversa com os amigos espirituais, que eles, espíritos especializados, buscaram na tua anterioridade fatos possíveis de serem corrigidos nesta existência. E então, de acordo com esses fatos que eles buscaram e que você tem capacidade de corrigir nessa existência, isso foi enviado para o departamento devido e lá então geneticamente montaram o teu corpo, projetaram e montaram o teu corpo, preparado para a correção desses fatos, certo? Que estão gravados na tua memória existencial, na memória existencial do teu corpo, nesse momento. Essa memória existencial está gravada na personalidade, mas está em você também, espírito. Está em você, espírito. Você que sabe disso, certo? A tua memória contínua tem força no momento? Tem.
Mas tudo que tiver na tua memória contínua, com muita força, com muita energia, que chegar até você e não for benigno, você também já tem capacidade de travar, porque o teu corpo está preparado para isso. Espiritualmente, você também tem condição de travar. Essa pessoa daí, se eu pudesse, eu estrangulava ela. Você não vai estrangular, porque você sabe que não deve. Você já sabe que não deve. E está gravado na tua memória contínua que você tem que criar uma fraternidade com aquela pessoa. Afeto. Você tem que melhorar. Você tem que abandonar essa tua raiva, essa tua cólera. O teu corpo está preparado para isso. Agora, quem vai fazer esse domínio e essa correção não é o teu corpo, é você. Se você achar que tem que destrambelhar tudo, você destrambelha. Bota tudo por água abaixo. Eu quero ser um corrupto, um ladrão, um vagabundo, um sem vergonha. Problema não tem. Você foge completamente dos dados que estão na tua memória existencial. E por quê? Porque você está afastada de Jesus, está afastada de boas sintonias. Então você perde o laço com o teu guia espiritual. Ele não consegue te intuir, ele não consegue te inspirar, você não consegue encontrar com ele no estado de emancipação para ele te lembrar determinados fatos, como ela contou. Então é isso. Então a personalidade que você habita hoje, ela veio preparada para você, espírito, corrigir o teu caráter, que é espiritual. Entendeu? Por isso, a memória existencial é aquela que está na personalidade. Mas a tua memória contínua, essa ninguém te tira. Essa vai continuar. E nas próximas reencarnações que você tiver, ela vai ser trabalhada novamente. Quer dizer, ou você poderá acessar, você poderá agrupar a tua memória contínua coisas agravantes que terão que ser corrigidas, ou você poderá, inclusive, aprimorá-la. Depende do teu comportamento na existência. Eu queria falar um pouco do egoísmo assim, né? Vamos lá. Eu tenho um compromisso para realizar. Surge uma situação, eu tive que realizar muitas coisas ao mesmo tempo, mas aquele compromisso que eu deveria, eu não me sinto, como é que eu vou te dizer? Há um certo esgotamento, então eu não consigo praticar aquilo que eu deveria fazer. Aí, no caso, isso é o egoísmo? Se o meu corpo, se eu estou sentindo que eu não estou em condições, um exemplo mais fácil. Ontem eu tive que resolver umas coisas, eu teria que ir no treino isso. Só que, quando eu retornei para casa, eu me senti muito cansada, muito esgotada. E o trabalho no entrevista é no salão, é você doar energia. Aí eu te pergunto, nesse momento eu não fui egoísta? Não, você tem que medir as suas condições. As condições que você está preparado para determinados exercícios no lugar que você for. Agora tem um detalhe. Você não sabia que lá teria que ir? Sim, Pois é. Sim. Então você sabe o que você costuma fazer. Você sabe a rotina que você estabeleceu. Sim. Você tem que se preparar para aquela rotina. Sim. Se você não se prepara e se você se desgasta mais em determinadas coisas, que de repente não teria necessidade desse desgaste, você chega lá, não pode fazer a realização por causa do desgaste que você cometeu em outras situações, você é responsável por isso. Sim. Mas não se trata de egoísmo, a não ser que essa outra atividade que você fez fosse egóica. Não, é assim. Aí eu não sei. Eu fui cedo para resolver, mas não dependia de mim, dependia de outros para poder resolver. É só que a coisa se estendeu até o horário que eu deveria sair. Aí quando eu cheguei em casa não dava tempo, entendeu? Eu já estava muito cansada, eu acabei não conseguindo fazer o que eu precisava. Querida, aí cabe a tua avaliação. Não sou eu que vou poder avaliar isso, é a tua avaliação.
de acordo com as condições que você se encontrava, com o que você tinha que fazer, as tarefas, o que ela estava exigindo ou não de você. Eu não posso avaliar, quem tem que avaliar é você. Será que eu agi com egoísmo? Aí é você que tem que ver. Será que essa outra tarefa que você estava fazendo, você fez porque alguma coisa tipo, locupletava e você então levou um pouco a mais em prejuízo da outra? Não sei. Isso aí você que tem que avaliar. Aí é um problema seu íntimo. Mas pelo que eu estou vendo na rua. Oi. Voltando lá naquela parte que você estava falando, que a pessoa modifica o corpo, pode ser que volte em cima da cama, que volte com algum problema físico. Sim. A pessoa que está vindo também para cuidar dessa pessoa que vai ficar acamado, por exemplo. Isso é um compromisso que ela não fez nada, quem fez foi o outro. Mas isso seria uma consequência que ela está sofrendo por conta de um erro de uma outra pessoa, ou aquilo também já estava para o karma dela? Pode ser as duas coisas. Você pode ter tido um compromisso realmente de assumir essa condição, ou você pode estar indo além. Pela sua benignidade, você então está colaborando em cuidar dessa outra pessoa. Mas veja um detalhe, nada acontece por acaso, tudo tem uma finalidade. Você pode ter vindo com um compromisso, mas se você não veio com um compromisso, você está colocando em prática a tua benignidade, né? a tua bondade em cuidar daquela pessoa que você está vendo que ela necessita. Certo? Pode ser as duas coisas. E se você estiver fazendo pela tua benignidade, você de repente está indo além. Não é? Está colocando um sinalzinho positivo a mais na tua programação, da tua existência favorável. O Quaresma, eu tenho uma amiga e ela está com um Alzheimer. Ela fez 86 anos agora, para mim. E tem parentes que moram próximos, irmãos, tudo que moram próximo, mas não se preocupam. E esse mês ela tinha que levar para fazer prova de vida, né? Aí eu fui com ela, sempre que eu posso eu vou no banco, vou no médico. Aí fui no Bradesco, lá em Bangu, para fazer prova de vida. Botei uma cadeira no meu carro, falei, vou levar uma cadeira porque para poupar a pessoa, né? E às vezes a pessoa tem aqueles lapsos de memória e tal. Aí disse assim para mim do nada, Deus sabe por que é você que está aqui comigo. Eu não tenho parentesco nenhum, não tenho ligação nenhuma. Deus sabe por que é você que vem aqui comigo. Aí eu falei, não tem liga para isso não, toda vez que você precisar, você pode me chamar. Quando eu puder, eu vou estar sempre com você. Quer dizer, são essas coisas assim que a gente não sabe que tipo de ligação. A prova de vida não foi eliminada? Foi eliminada. Não precisa mais fazer prova de vida. Não, chegamos lá cedo, tadinha da bichinha. E prova de vida foi suspensa. Não precisa. Eu também teria prova de vida a fazer esse mês. Não precisa mais fazer. Mas não precisa mais fazer. Foi eliminado isso. Graças a Deus. Oi? Dezembro eu fiz, eles me mandaram. Mas é estado? Não, é federal. Não entendi. Eles me mandaram uma mensagem falando que eu tinha que ir. Público federal, outra coisa. No caso dela é estado. Eu não sei. Bom, então vamos continuar aqui. Onde é que eu parei? Onde foi que nós paramos? Como você deve em cada quando fato coincide com os nossos conhecimentos evangélicos. O amor próprio, o brilho, o caráter, nós já vimos isso, esse quadro nós já vimos. Vamos adiante. É que vem tantos assuntos juntos que a gente acaba. Os meus neurônios aqui não fazem a sinapse de forma correta. Aqui. Quando o homem se cristianizar, compreendendo essas posições morais no seu verdadeiro prisma, não mais se verificará qualquer colisão entre os acontecimentos da existência comum e os seus conhecimentos do Evangelho. Porquanto,
O seu esforço será sempre o da cooperação sincera a favor do reerguimento e da elevação espiritual dos semelhantes. Aí. Esse é um detalhe, não é? Quer dizer, é uma função para o aprimoramento geral. E para fazermos isso em qualquer situação que nos encontrarmos. O que você falou é um caso que está aqui incluso, não é? A favor do reerguimento da elevação espiritual dos semelhantes. Colaborar, ajuda, colaborar. Como compreender a noção de personalidade? Vamos ver o que nos diz Emmanuel. Poucos se lembraram dos bens da humildade e da renúncia para a verdadeira edificação pessoal do homem. Porque, para a esfera da espiritualidade pura, a conquista da iluminação íntima vale tudo, considerando que todas as expressões da personalidade prejudicial e inquieta do homem terrestre passarão com o tempo, quando a morte implacável houver descerrado a visão real da criatura. Observe. Todas as expressões da personalidade prejudicial e inquieta do homem terrestre passarão com o tempo, quando a morte implacável houver descerrado. Personalidade aqui, naquele sentido da figura, né? A personalidade prejudicial e inquieta do homem, né? Quer dizer, ele sai da conotação realmente que está prevista na sua memória existencial para outras astúcias do brilho, como falou ali, o brilho, a falta de ética, o orgulho. E aí todas as outras coisas, né? Corrupção, roubo, furto, tem de tudo. Tem de tudo. Vingança. Oi? Vingança. Tudo. Isso aí é o que nós temos, infelizmente. Cris, lembra disso? Quando nós vimos lá, olha lá, no encontro 19, quando 25 de 10 de 2018. Lembra? Eu deixei aqui para nós darmos uma repassada, porque tem muito a ver com personalidade, né, e caráter, a ética e moral. Só tem a ver, eu deixei, não tirei. Né? Eu acho, dá para ver um quadro mais só. Mas vamos então dar início à ética e moral. Nós retornaremos a esse mesmo quadro na próxima. No dicionário, ética diz assim, dicionário online, esse dicionário é do Buarque, não é o nome? Buarque Holanda? É o Buarque, Acho que é o pai do Oi? Chico. É o pai do Chico. É o Buarque Holanda. É esse mesmo. Segmento, Aurélio, isso mesmo, Aurélio. Segmento da filosofia que se dedica à análise das razões que ocasionam, alteram ou orientam a maneira de agir do ser humano, geralmente tendo em conta seus valores morais. Isso é ética. E ele continua. Reunião das normas de valor moral presentes numa pessoa, sociedade ou grupo social. Um grupo social, ética parlamentar, ética médica, quer dizer, e a ética pode estar de acordo com cada local do planeta que você venha a nascer. Né? A ética aqui é matar. Lá no Irã ele pode fazer isso. Aqui no Brasil não tem. Aqui não tem. Isso está fora da ética nossa. Lá eles fuzilaram lá, há pouco tempo agora mataram lá um rapaz, né? 20 e poucos anos, né, no Irã, porque ele escreveu, parece que escreveu o que não devia, sei lá, um jornalista. Sabe, isso é impressionante como o país ainda age dessa maneira no planeta. Vejam, que tipo de espíritos ainda nessas condições. No dicionário do Carlos Auletti, parte da filosofia que trata das questões e dos preceitos que se relacionam aos valores morais e à conduta humana. Conjunto de princípios, normas e regras que devem ser seguidos
para que se estabeleça um comportamento moral exemplar. Um comportamento moral exemplar, não é? Moral exemplar está realmente ligado a uma boa ética, não é? Você tem ética, você não vai matar. A moral lá, não, tá realmente abaixo, não sei do que. Mas vamos em frente. Moral. Preceitos e regras que estabelecidos e admitidos por uma sociedade regulam o comportamento de quem dela faz parte. Leis da honestidade e do pudor, moralidade. Parte da filosofia que trata dos costumes, dos deveres e do modo de proceder dos homens nas relações com seus semelhantes. Ele aqui está cuidando de uma moral estabelecida pelos homens. Observe um detalhe. Está cuidando de uma moral que é estabelecida pelos homens. A moral é essa. Não, a moral para nós não é bem assim. Mas vamos em frente. Conjunto de regras, com calma soletre. Conjunto de regras de conduta inerente ao espírito humano, aplicáveis de modo absoluto para qualquer tempo ou lugar, ou a grupo ou pessoa determinada, proveniente dos estudos filosóficos sobre a moral. Aqui o Aurélio já está mais espiritualizado. Observaram? Já está mais espiritualizado. Conjunto de regras e princípios de decência que orientam a conduta dos indivíduos de um grupo social ou sociedade. Quer dizer, o Aurélio está mais espiritualizado do que o Aurélio. Eu vou mandar condenar o Aurélio. Mas agora, vamos ver o dicionário espírita. Ética. Estudo relativo à conduta humana e os costumes de determinada sociedade em determinada época, qualificando-os do ponto de vista do bem e do mal. Isso é ética. Regramento natural ou convencionado de atuação social. Ciência dos princípios da moral. A moral. Isso está no dicionário espírita. Quer dizer, ele puxou a ética para fazer um agrupamento à moral. E moral? Conjunto de regras de conduta consideradas como válidas, quer de modo absoluto para qualquer tempo ou lugar, quer para grupo ou pessoa determinada. Sistema de ideias que tem por finalidade orientar o uso da liberdade pessoal mediante a distinção entre o bem e o mal, de modo que a conduta não acarrete sofrimentos. Isso é moral. Então, a moral igual ao bem. E o amor comandando tudo ali. Amor. É isso, perfeitamente. Então, está bem explícito o que é ética e moral? Sim. Está bem explícito, né? A ética, o homem cria. Estabelecido aqui é isso: mata esse infeliz. Ele roubou, mata. É a ética lá do Irã. É ético isso lá. Se você não fizer isso, você está errado para o governo do Irã, para aquele povo que dirige lá aquela nação. E no Brasil, não tem pena de morte. Se você matar aqui, você. E tem países, né, que a pessoa que for pega por drogas é levado a condenada morte. Também. Ética. Por exemplo, éticas são regras criadas pelos dirigentes de uma nação. Na nossa nação, a ética é essa. E você pode também criar a sua ética na sua casa, no seu convívio doméstico. Você cria a sua ética no seu convívio doméstico. Não é? Você cria determinados pontos a serem seguidos na sua casa. É a ética do seu convívio. É a ética daquele conjunto que está na sua casa, com seus filhos, com o marido, com a esposa, com os parentes quaisquer. Agora, a moral está ligada diretamente ao bem, ao amor, como ela falou.
Quer dizer, moral é tudo aquilo que for em condições benignas. Mas ali eles agregaram, de repente, moral, ética a moral. Mas para agregar ética à moral, essa ética tem que ser benigna, tem que ser boa, tem que ter qualidade. Então, o que quer dizer isto? Quanto mais a ética entre nós, que nós criamos, os fatores que os governos criam, as maneiras que os governos criam, as regras que os governos criam, estiverem se aproximando da benignidade, ela vai contendo maior moralidade. É por aí o caminho. Depois nós vamos seguir com isso um pouco mais. Vamos falar um pouco mais a respeito. Agora, por causa da hora, eu tenho que terminar. Oi? Eu vejo assim, que uma coisa não vive sem a outra. Não adianta ter ética e não ter moral. Não adianta ter moral e não ter ética. Pode ser. Sim, não adianta ter moral e não ter ética, porque tem um detalhe aí importante, certo? Você não pode ultrapassar o sinal vermelho. O sinal vermelho está previsto, a ética é o sinal vermelho sem parar. No amarelo você já tem que ter atenção, no verde você segue em frente. É uma regra. Estou usando o sinal por uma regra. Então você tem que manter a obediência. Quando você não mantém a obediência, você não só está quebrando a ética, a moral não tem nenhuma. Não tem nenhuma. Então, a tua moralidade te obriga a você parar. Você parar. Então, usando o sinal, mas isso em todo sentido. Não é? Você não pode desrespeitar a outra pessoa. Não é? A moral não faculta que você fique desrespeitando, né, a outra pessoa, que você fique ofendendo a outra pessoa. Mas a ética do lugar manda que a gente responda dente por dente, olho por olho. Bom, aí é o problema lá. Agora, se você está vivendo nesse país que é assim, mas você não entra nessa, você usa a tua moralidade, você não vai fazer. É por aí o caminho. Gente, o nosso horário passou um pouquinho. Então, na próxima, nós continuaremos o nosso encontro a partir desse slide que aí está. Ok? Então estamos combinados. Então vamos agradecer esses momentos que aqui estivemos juntos. Vamos agradecer a Deus, a Jesus. Alguém gostaria de fazer esse agradecimento? Então faremos nós. Jesus, amigo, queremos te agradecer pela oportunidade que nos foi dada no dia de hoje, pelo avivamento de questões relacionadas ao teu Evangelho, pelos benefícios que estamos tentando acrescentar ao nosso compêndio moral, ao nosso compêndio mental. Muito obrigado, meu amigo Jesus, por tudo que temos recebido. Muito obrigado, queridos amigos espirituais, guias, mentores desta casa, guias espirituais de cada um de nós, pelo acompanhamento, pelo amparo que nos tem sido dado. Queremos agradecer em especial ao nosso querido irmão Eurípides Passanufo pela ajuda que nos tem sido dada, pelo amparo que nos tem sido dado por esses amigos trabalhadores junto ao nosso querido irmão. Muito obrigado, queridos. Muito obrigado. E acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Muito bem. Até o próximo encontro.